Correia Cursos e Treinamentos. Já tem o módulo número 1 já aí, né? Já no nosso canal no YouTube. Dê um joinha, claro. Se inscreva no nosso canal, porque sem isso nós não temos como produzir os treinamentos. E claro, toda vez que você dá um joinha, a gente vai aparecer mais, claro, e crescer esse canal aí e poder trazer mais informações com relação ao curso de empilhadeira, reta escavadeira, entre outros cursos aí. Nós vamos falar agora sobre a segurança e saúde no trabalho, ou seja, com relação a nossa empilhadeira lá, né? Então a gente vai falar sobre o quê? O EPI. Como eu tenho que usar os EPIs, Correia? Eu tenho que usar os EPIs justamente porque os EPIs eles me protegem contra quaisquer ação com relação à minha atividade lá, ou seja, contra os riscos ambientais, né? Eu tenho risco físico, químico, biológico, ergonômico e o acidente. E existe lá nas categorias do físico, nós temos o ruído. Mas o que realmente é esse risco ambiental? O risco ambiental é o risco ao qual você vai estar exposto lá no teu trabalho, né? Então eu tenho um risco físico, químico, biológico, ergonômico. E esses riscos ambientais, ele pode trazer um problema sério para nós como operador de empilhadeira. Mas eu vou estar doente? Não necessariamente, mas se caso não for tomar as devidas providências com relação ao programa de prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, que vai estar descrito a qual atividade a empresa atua e quais riscos o empregado estará, né, diante aí desses riscos ambientais dentro da planta. A planta é a indústria, é o comércio, é a fábrica, a escola, qualquer lugar que tenha lá, que você trabalhe e que você tenha que fazer uma operação. No caso aí, no risco físico, nós temos uma subcategoria, ruído. A empilhadeira pode ser que exista lá o ruído e eu tenho que usar um protetor auricular, né? Um protetor para os meus ouvidos que não deixe ultrapassar dos 85 decibel, né? A partir de 85 decibel, a partir de 86 decibel, eu já preciso usar aí um protetor para os meus ouvidos, né? Contra a pressão sonora maior que 85 decibel. Vibração, não. Radiação ionizante também não, né? A não ionizante pode ser pelo brilho do sol, aquele brilho que pode trazer um problema de queima de retina, entre outros, uma dificuldade de visão, porque você vai estar toda hora olhando para o sol de uma forma que ele pode trazer aí um problema para os nossos olhos. Frio. O frio eu tenho que me proteger, porque senão eu vou pegar uma gripe, posso ficar doente. E o calor? O calor está relacionado com a luminosidade excessiva. Eu preciso usar aí uma proteção para a minha pele, né? Que é um protetor para a pele, um protetor para proteger contra a luminosidade excessiva na minha pele, para evitar que exista um câncer aí que possa iniciar um câncer de pele. Pressões anormais não, umidade também não. Correia, mas pode ser que tenha umidade. Se tiver umidade, vai usar uma bota de borracha para proteger os seus pés. O próximo é o risco químico, poeira, né? O risco de poeira pode ser poeira de sílica, poeira de madeiras, poeira de papéis, poeiras seja de quaisquer tipos, né? Até a própria poeira que exista aí da queima de combustível, entre outros, né? Aquela poeira que vai se acumulando no ambiente, enfim. Então eu tenho que usar uma máscara PFF2, partícula filtrante número 2, que é aquela azul que possui um elástico para proteger que você encaixa, né, sobre a cabeça e fica preso de uma forma que você vai proteger suas vias aéreas. Fumos é para quem trabalha com solda, um soldador aí, normalmente uma pessoa que trabalha com solda, ele trabalha com essa solda e essa solda solta fumos metálicos e é carcinógeno, né? Pode haver o risco aí de a pessoa se contaminar com esses fumos metálicos. Não é o caso do operador de empilhadeira. Névoas e neblina é para quem faz pintura, né? Uma pintura aí, o que acontece? Eu tenho uma tinta à base de petróleo, tem que proteger minhas vias aéreas, mas também não é o caso do operador de empilhadeira. Gases e vapores, normalmente nesses lugares o pé direito é mais alto, de 4 a 5 metros, e esse dióxido de carbono produzido através da queima de combustível, que é o GLP, o diesel, a gasolina ou o etanol, né, pode num pé direito se acumular
e fazer com que essa pessoa que está trabalhando nesse ambiente, ela pode ser contaminada com os vapores, né, o dióxido pela queima de combustível, né? Normalmente o pé direito, sempre desses ambientes, eles são sempre altos, então ele consegue dissipar muito mais aí. Ué, mas eu estou num ambiente em que esse ambiente é um pé direito baixo e a gente trabalha com alimentos, entre outros. É necessário que se compre uma empilhadeira ou que se utilize uma empilhadeira elétrica. Substâncias e produtos químicos não vai ser o caso também não. Né? Produtos aí que a gente fala de produtos químicos pode ser cândida, ácidos, bases, entre outros produtos que podem ser problemáticos aí para interferir na nossa saúde. Então o risco químico, poeira, mas poeira de sílica, de resto de material, de quando você está mexendo com algum produto e ele se solte ou caia lá, saia dos sacos, das embalagens, e ele pode haver um problema de contaminação ou alguma coisa assim. Mas não é sempre que ocorre, né? Risco biológico nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. No risco biológico não vai ter o risco, né? Mas como é que você fala que não tem risco biológico no meu trabalho lá? Na verdade, vai existir todo um processo, né? Todo um programa de prevenção de riscos ambientais, que são esses riscos ambientais, que toda planta, seja qualquer empresa, ela deve ter um programa de prevenção de riscos ambientais, que através do SESMIT, né, que vai ser lá o médico, o engenheiro, o técnico em segurança do trabalho, desenvolve aí um programa, né, de prevenção de riscos ambientais, que através dos estudos de equipamentos de leitura, como no caso aí do risco físico no ruído, nós vamos fazer a medição da intensidade sonora. No caso de uma radiação, podemos fazer também uma medição. No frio também vai ter uma medição. Para poeira, vai ter lá todo o equipamento para fazer a medição. Risco biológico, se for vírus, bactérias, existe todo o procedimento. É claro que no risco biológico, pessoas que mexem com médicos, enfermeiros, pessoas que mexem com lixo, esses daí realmente eles estão. Existem os riscos. Mas, claro, quem designa, quem dita as regras com relação a esses riscos biológicos, é claro, vai contemplar lá no PPRA, no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, através do SESMIT, que é o técnico de segurança, o engenheiro, o médico de segurança do trabalho, enfim, todo esse grupo aí faz um estudo para saber realmente se existe ou não existe um risco biológico naquele ambiente, naquela planta de trabalho. O risco ergonômico é um dos piores aí, ou seja, claro que todos eles fazem parte, mas a ergonomia, o estudo do nosso corpo para produzir máquinas que possam que estejam prontas para nossas atividades, ou seja, eu tenho aí o esforço físico, eu tenho uma empilhadeira que funciona adequadamente, por que eu vou pegar uma carga e vou levantar manualmente? Não, eu tenho todo o procedimento, é só usar o mecanismo de maneira correta, né? O que mais eu tenho? O levantamento manual de peso. Por que eu vou fazer o levantamento manual de peso? E se eu tiver que fazer esse levantamento manual de peso, eu tenho as condições de eu fazer numa posição correta, uma posição que seja feita de forma que eu não vá interferir aí no risco de eu ficar doente ou de o operador ficar doente. Né? Por quê? Porque ele levanta sempre, ele vai levantar uma carga de maneira errada, né? Ele tem que ficar bem posicionado, enfim, né? Exigência de postura inadequada. Quando eu sento no meu veículo, automaticamente eu preciso posicionar meus bancos adequadamente, eu preciso ter um encosto adequado, né? Como a gente passou até no módulo 1 lá, mostrando aquela empilhadeira antiga, ela falava que a gente via lá que não havia encosto, né? Eu tenho que me posicionar adequadamente para o meu biotipo, para minha estatura, enfim. Eu também tenho, nós temos também aí os espelhos retrovisores bem posicionados para que eu possa enxergar outras pessoas, para que eu possa enxergar outros veículos. Enfim, o controle rígido da produtividade. Sabemos que as imposições de ritmos excessivos, eles podem fazer com que nós fiquemos doentes. Por quê? Porque imposições de ritmos excessivos, ele gera confusão, às vezes se não for bem implantado, ou seja, eu estou falando no caso de uma doença de certos serviços que você é exigido a todo momento, né?
O trabalho em turno e noturno. Quando você fala de trabalho em turno e noturno, uma semana de dia, uma semana de noite, o nosso corpo não tem habilidade de. Ou seja, a gente não acostuma, nós não somos uma máquina. Então, se for para trabalhar somente à noite, vamos trabalhar somente à noite. Se for de dia, somente de dia. Por quê? Porque muitas vezes, se você fica nesse turno, uma semana de dia, uma semana de noite, uma semana de dia, o teu corpo, ele pode entrar em confusão e ter uns problemas sérios. Jornada de trabalho prolongado. Normalmente, aí a jornada de trabalho prolongada é de 9 horas, né? E de 44 horas semanais. É claro que muitas vezes vai fazer aí vai fazer lá chama vender horas, né? Então, se você tem uma jornada prolongada aí de mais de 50 horas, 60 horas, ele pode ser prejudicial. Por quê? Porque vai havendo desgaste do nosso corpo com relação à atividade, né? E essa atividade é de controle rígido de produtividade, as imposições de ritmo são excessivas, e uma jornada prolongada é complicada em certos momentos. Não que você não tenha, que não possa fazer, pode sim, mas tudo isso tem que ser controlado de uma forma que a gente administre essa situação e que a gente faça de uma forma que seja bem adequada conforme as exigências, né, do dia a dia dentro de uma empresa aí. A monotonia e repetitividade também é muito importante. Nós estamos sempre fazendo um exame lá, uma atividade laboral, ou seja, atividade laboral, digo, fazer exercícios, né, para que você possa estar bem posicionados, adequados, todo dia, fazer um alongamento, os posicionamentos. Por quê? Porque a partir de momentos em que você faz um exercício, você vai fazer com que o teu corpo ele consiga ir existem melhoras, né? Melhora a qualidade de vida. Quando você faz um exercício antes de você iniciar seu turno de trabalho, você consegue deixar o teu corpo mais flexível, você consegue, ou seja, estender, né, os músculos, toda a estrutura músculo-esquelético, fazendo com que ela fique perfeitamente adequada para o dia de trabalho. Aí você está bem posicionado. Porque quando você entra em cima da empilhadeira e você não fez nada, tá duro, não tem condição ainda de movimentar adequadamente, porque você não fez um exercício, pelo menos é o que pede hoje aí, né? Naturalmente, a gente fala sobre fazer exercício, um alongamento, para você ter uma melhora do trabalho e ter uma melhor condição de trabalho no dia a dia. Então, o risco ergonômico, você começa a pegar peso, você começa a fazer coisas fora do comum, depois você está tomando os remédios, esses remédios começam a tirar, você começa a tomar remédios por causa das dores, e quando você for percebendo, essas dores já não desaparecem, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado sempre, em todos os momentos, quando a gente fala de ergonomia, né? O risco de acidente lá, nós temos o arranjo físico do quê? Do ambiente, todo desorganizado, uma máquina, equipamento sem proteção, às vezes o mecânico vai fazer a manutenção, nossa proteção aqui não precisa, não. Tudo que vem naquela máquina, a empresa que fabricou, ele fez um projeto, estudou vários anos, né? E para que houvesse uma qualidade, que esse equipamento funcione bem, precisa dessa proteção, procedimento térmico, acústico, enfim, tudo isso, para que não haja um risco para o operador, né? Então é bom que sempre manter os equipamentos de proteção ali, ou seja, tudo que vier na máquina deve ser recolocado novamente no lugar. Nós temos que ter uma ferramenta, uma empilhadeira que ela funcione perfeitamente. Por que eu tenho que ter uma máquina que funcione perfeitamente? Justamente para eu ter uma máquina que, quando eu estiver fazendo um levantamento de uma carga, não estoure uma mangueira, não fure um pneu, não estoure um pneu, que não pegue fogo. Por quê? Pela falta de manutenção. Então é importante que, quando você, operador, vá fazer lá iniciar as atividades, sempre atento, fazer as verificações, checklist é muito importante. A iluminação de uma empilhadeira ela tem que estar intacta, íntegra, funcionando perfeitamente. Luzes de direção, né? Luz de direção, eu digo lado esquerdo, lado direito. Seta é tão importante quanto. Eu tenho que ter seta, eu tenho que ter as luzes para iluminar o ambiente. Eu tenho a luz também de indicação de fecho de luz na parte de trás, que é uma luz azul que indica, em certos pontos, ela vai mostrar uma luz azul que
vai mostrar que você está entrando, você está saindo de uma porta, né? Para mostrar mesmo que existe uma empilhadeira ali. O que mais? Eu tenho as luzes de freio, né? Que ela, ao pisar no freio, ela vai ser acionada, né? Eu tenho também mais o que? Eletricidade, claro. Eu tenho lá uma bateria que funciona adequadamente. Normalmente a bateria utilizada é a bateria de 12 volts, né? E uma bateria de veículo de 60 amperes, acredito eu aí. E realmente essa faixa de amperagem. Mas assim, eu preciso lembrar que a minha bateria está em perfeitas condições para que eu não tenha um problema de que toda vez que eu for ligar essa máquina, eu não tenha uma condição perfeita de acionamento da ignição do equipamento. Toda vez que eu vou fazer a colocação, o levantamento de uma carga, o equipamento morre e eu não tenho como ligar isso aí. Então, isso gera desconforto, isso gera problema e, inclusive, vai gerar acidente aí. A probabilidade de incêndio, como eu disse, né, a empilhadeira de GLP, o gás liquefeito do petróleo, ele tem um cheiro característico lá, que é o cheiro do etilmercaptano, que é um álcool do enxofre, que ele é colocado, né, ele é misturado no GLP para que possamos sentir quando há vazamento, porque o GLP não tem cheiro, né? Ele é inodoro, ele não tem cheiro, na verdade. Então, sempre é importante que você, ao iniciar as atividades, lembrando sempre, eu vou iniciar primeiramente abrindo o registro 2 voltas anti-horária, sinto se há cheiro característico de GLP, aquele etilmercaptano, e abro o porta-malas e faço a verificação lá se há vazamento ou não, alguma coisa dessa forma. Se tiver vazamento, chame a equipe lá, ou chame o seu gestor, a equipe, para que faça a manutenção. O armazenamento sempre deve ser feito adequadamente. Armazenamento das nossas mercadorias, dos nossos produtos, eles não podem ser colocados de qualquer forma, né? Os pallets têm que estar adequadamente posicionados, não pode ter prego exposto, não pode ter madeira quebrada, os tocos soltos, enfim, uma série de outros assuntos tão importantes quanto. E quando você vai fazer aí o armazenamento, nós não podemos colocar o nosso pallet todo torto, não. Tem que estar alinhado, né, para que não haja um risco de tombamento, né, sobre outras pessoas, sobre nós mesmos. Agora eu tenho aí os animais peçonhentos. Animais peçonhentos, nós temos aranhas, cobras, lagartas de árvores, abelhas, entre outros. Sempre que eu vou tirar uma peça, uma ferramenta, ou um pallet, ou alguma mercadoria de algum lugar em que ficou muito tempo parado, observe atentamente se existe algum risco de um animal peçonhento não te picar lá, justamente por quê? Porque você não fez a verificação. Cuidado. Piso escorregadio. Ao entrar no seu veículo, sempre, né, na nossa empilhadeira, segurar na alça com a mão esquerda, segurar no banco, nunca na direção, pé esquerdo no degrau de subida, entrei, sentei-me adequadamente, ajustei o banco perfeitamente. Ao sair, não esqueça, mão esquerda no pega-mão, na alça esquerda, saindo com a mão no banco e correndo o pé esquerdo no degrau e saia de costas, para não ter um problema de escorregão, né? O próximo passo aí nós temos a queimadura. Antes de tudo, né, sempre fazer a verificação da água, de óleo, tudo perfeitamente antes de iniciar o turno de trabalho. Não adianta nada você pegar e você ligar a nossa máquina, liga a máquina, vou fazer a colocação, né, ou movimentar os nossos pallets, e a partir do momento que eu terminar esse serviço, eu vou lá e quero fazer a verificação de água e óleo. Não existe essa possibilidade. Por que não? Porque o óleo já subiu, né? O óleo já está todo misturado, ou seja, ele está na parte superior, e claro que grande parte na parte de baixo, mas uma pequena parte vai ficar em cima, então não adianta, você vai ter como medir isso aí. A água já houve aquecimento total dessa água, e aí você quer medir? Não tem possibilidade. Então, sempre que fizer a verificação do sistema todo, né, fazer antes de iniciar o turno da atividade lá, que é para não evitar uma queimadura, né?
Então, as placas informativas, né, ela tem informação, ela serve para quê? Para nos informar que tipo de EPI eu devo usar. Ou seja, essas placas de informação são justamente para nos alertar sobre utilize o capacete, né? Utilize os óculos, utilize o protetor auricular. E quando eu tenho essas placas, eu sou lembrado sempre, né? Que nessa área eu tenho que usar um capacete, eu tenho que usar uma máscara, eu tenho que usar um protetor auricular. Por quê? Porque através do SESB, do Serviço Especializado em Engenharia, que é o técnico, o engenheiro de segurança, eles fizeram um estudo lá, lembra do PPRA? O PPRA diz o seguinte, que existe um risco naquele ambiente e nós temos que alertar, né? Nós também temos a CIPA, lembra a CIPA? A CIPA é importante dentro de uma empresa, né? Mas só que existe um número específico lá, tá? Depois a gente vai fazer uma aula sobre isso aí também, mas eu sempre digo que o SESB, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, ele diz o seguinte, o técnico, olha, vamos colocar as placas para que possamos aí identificar as áreas de risco para a equipe, né? E através disso aí, você também consegue lembrar-se, né? Claro que quem já faz o uso constantemente dos EPIs, quando entra numa área identificada, como essa, com as placas, já teremos aí que estar com os nossos EPIs adequados, né? O sapato de proteção, ele faz proteção dos nossos pés contra um trupicão, o escorregão. Claro, tem que manter os sapatos limpos, adequados, isentos de quaisquer sujeiras, porque a umidade nesse sapato também vai trazer um problema sério para os nossos pés. Então mantenha os sapatos limpos, adequados. Os nossos sapatos, ou seja, nossos EPIs, eles devem possuir CA, todos eles certificados pelo Ministério do Trabalho, né? E tem um órgão fiscalizador, os produtos pode ser nacionais ou internacionais, eles podem ser importados sim, mas desde que possuam o CA. O CA normalmente sempre está na parte de trás, ou está sempre na lateral, né? Então o CA ele serve como o quê? Como um indicador de que esse EPI é válido. Os óculos de segurança, eles fazem a segurança de quê? Dos nossos olhos. Para quê? Para que não haja uma projeção de partícula, poeira, enfim, uma série de outros, inclusive o raio ultravioleta, né? E é utilizado o tipo de óculos, um óculos claro num dia mais escuro, né? Um óculos mais escuro para um dia mais claro, para quê? Pra trazer o benefício de proteger nossos olhos contra uma projeção de partículas, poeiras, entre outros aí. Aí nós temos aí o protetor auricular, né, que diminui a intensidade sonora, né, diminui a pressão, que normalmente a pressão normal aí, né, de trabalho é de 85 decibel. Passou de 85 decibel, já temos que usar um protetor auricular aí. Ué, mas qual que é o melhor aí? Normalmente, claro, o operador de empilhadeira ele pode estar usando um plug igual esse aqui, né, usar de maneira adequada, tá? Sempre manter higienizadinho, porque essas partes aqui, ó, elas estão em contato diretamente com nossos ouvidos. E se nós não tomarmos cuidados, você pode ter um problema sério aí de uma doença com relação aos seus ouvidos aí. Claro, o tipo concha também é maravilhoso se usar. Por que é bom para se usar? Ele não vai introduzido no canal auditivo, né? Então aí ele está aqui sobreposto aqui. Mas tem que ser bem posicionado, viu, pessoal? Não adianta simplesmente chegar e falar, estou usando o EPI e ninguém está me vendo, não. Pessoal, cada um de nós sabemos que a proteção é única. O EPI, ele é equipamento de proteção individual. Eu não posso simplesmente pegar o meu EPI e entregar para você e falar, usa meu EPI aí. Por quê? E o instrutor não vai usar também, não? O técnico de segurança num ambiente de ruidoso, ou seja, que tem um barulho, que tem um ruído, né, um ruído maior do que 85 decibel, não vai usar? Não, ele também tem que usar. Todos nós temos que usar, então eu não posso fornecer o meu EPI para o operador lá, ok? O capacete de proteção, eu tenho vários tipos e modelos aí, tá? Eu tenho aqui a jugular. A jugular serve para quê? Para que o capacete não caia da nossa cabeça. Ele está preso ao nosso pescoço e, claro, protege. E quando você estiver trabalhando com uma empilhadeira, não se deve usar um capacete sem a colocação aí de uma jugular. Mas nós temos capacete que tem integrado aí o protetor auricular, nós temos aqui a máscara a frontal, né, para que, às vezes, você está fazendo um trabalho aí com a empilhadeira, possa usar isso aqui. Depende de cada lugar e depende da equipe do SESB, de cada planta
da indústria ou de cada trabalho que você vai fazer aí, pessoal. Lembrando também que você tem uma carneira ali, ó, tá vendo, pessoal? É importante que isso aqui esteja limpo, sempre higienizado, adequado. Isso não pode ser jogado em qualquer lugar, não. Isso aqui tem que ser mantido limpo e adequado, perfeito? Ok. Outras coisas aí, é importante lembrar que um capacete nunca deve ser usado com um boné. Por quê? Se ele fosse feito para ser usado com boné, o boné já viria aqui dentro, ó. O capacete não pode ser utilizado. Por quê? Senão ele vai perder sua eficiência, tá? Então, o capacete é para ser usado simplesmente capacete e a cabeça aqui do operador aí, ok? As luvas são utilizadas para quê? Proteger nossas mãos, né? Eu tenho luvas para eu fazer a condução do veículo, eu tenho luvas para fazer a troca e substituição de botijão de gás, o P20, né, que é o botijão utilizado lá na nossa empilhadeira, para eu soltar ali a conexão entre a mangueira e o botijão, né? Porque se eu uso essa luva aqui para soltar o botijão, se estiver úmida, ela pode congelar e acabar queimando pela formação de gelo que pode ocorrer lá, ok? Mas você vai dizer, Correia, mas isso aí é de vez em quando. Se você sabe a quais riscos você pode estar submetido, por que não utilizar as luvas corretas lá, né? Então eu tenho uma luva aqui uma luva de raspa e tenho uma luva de vaqueta aqui. Tenho luvas também para você fazer a verificação do dia a dia. Que verificação? Verificação de nível de água, de óleos, né? De fluidos gerais. E eu não vou ser contaminado pelos fluidos, que são vários fluidos à base de petróleo, né? E como são fluidos à base de petróleo, eles podem ser extremamente perigosos e nocivos para a nossa saúde na operação lá, tá? Então o próximo também aqui, ó, proteção respiratória, PFF1, partícula filtrante número 1, partícula filtrante número 2, tem aqui o partícula filtrante número 2 ou número 3, número 2 aqui, que ele tem um carvãozinho, né, um filtro aqui, ele tem o filtro aqui, mas aqui tem um dispositivo também com carvãozinho ativado aqui para diminuir a intensidade, né? Mas isso aqui é para níveis mínimos, tá, pessoal? Mínimos. Agora, para grandes riscos, ou grande risco, depende também um ácido, uma base, ou uma coisa que possa interferir nos meus olhos, nas vias aéreas aqui, ó, tá? Então, as máscaras têm a função de quê? De proteger as minhas vias aéreas, tá? Então, a máscara que eu estava comentando lá no risco químico, utilizar essa máscara PFF2, mas lá na empresa eu tenho que usar uma máscara desse tipo aqui, que é uma máscara 3M, ou seja, uma máscara de um outro fabricante, mas que tenha aqui, ó, tá vendo a cor aqui? Ele identifica qual é o risco, mas é claro, quem vai identificar isso aí é a equipe do SESB, que é o profissional lá, que é o engenheiro, o técnico de segurança do trabalho, o médico de segurança da empresa, onde vai estar determinado isso no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, através da equipe lá do SESB, ok? E também, claro, o bloqueador solar, aí tem bloqueador solar para proteger nossa pele, porque intensidade luminosa, né? Lembra quando você vai à praia? Então você tem lá um bloqueador solar. Claro, nós não vamos passar em grande quantidade, porque senão vai ficar aquela coisa ruim no teu corpo, tá? É claro, passar uma pequena porção na mão e ir distribuindo pelo braço, né? Pelos braços, pelo rosto, pelo pescoço, enfim, para proteger você contra um risco de um câncer de pele relacionado à intensidade luminosa do sol aí. O colete refletivo tem a função de, através dessas cores vivas, você, como operador, ser melhor visto. Melhor visto assim, com maior facilidade, né? Empresas que trabalham com muita logística, né? Normalmente elas usam esses coletes aqui para facilitar. Inclusive, essa tem as fitas luminosas aqui, ó. Essas faixas luminosas que tem assim, quando uma luz uma luz projetada cá, né, você tem condição de ser visto com uma grande facilidade. Então isso é muito importante. Muito importante por quê?
porque eu sou melhor visto, ou seja, eu consigo ser visto por outras pessoas, por os outros operadores, né? Até pessoas que trabalham na parte logística utilizam muito isso aqui em obras aí, né? Enfim. Eu também tenho aí, falando também, eu tenho o nosso EPC também aqui, ó, que é o quê? O nosso EPC é os cones, fitas zebradas, entre outros, né? Quando eu estou fazendo um trabalho dentro de uma planta, ou dentro de quaisquer lugar, eu preciso sinalizar, porque através de uma sinalização, né, utilizando uma fita zebrada também, tá? Eu delimito uma área que é um isolamento de área para que as pessoas que estão trabalhando numa área, elas tenham as condições de manter isentas as pessoas que não fazem parte, né, da uma ação aqui. Nesse caso aqui, eu tenho aqui um isolamento de área para quê? Para que pessoas que não tenham realmente um conhecimento do que está ocorrendo naquele ambiente, elas não sejam prejudicadas através de quê? Uma queda de uma ferramenta ou de uma estrutura cair por sobre ela ou ela bater por aqui, né? Então eu tenho lá uma delimitação de área, né? Uma estrutura, ou seja, um isolamento de área, para que esse isolamento de área ele permita que pessoas que não tenham, né, que não saibam, ou seja, que não trabalhem naquele local, elas tenham a real condição de, através de informações, através de isolamento de área, ela saber, né, ou pelo menos ter a ideia de que exista algum risco para ela ali, tá? Então é importante que você, operador, sempre isole a área quando você vai fazer um carregamento de um veículo, quando você vai colocar os pallets numa prateleira, nos caminhões, enfim, sempre manter a parte que você está trabalhando isolado para evitar quaisquer riscos relacionados aos EPCs, né, que é equipamento de produção coletivos aí, ok? Muito bem, a NR11 ela fala sobre movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, que diz lá, os equipamentos com força motriz próprias, né, o operador deverá receber um treinamento específico que o habilitará nessa função e deve ser reciclado uma vez ao ano e fornecer uma credencial que deverá ser portado visivelmente, mas tem que ter foto, nome, data do treinamento, tudo adequado para que não haja um risco lá. O que é força motriz própria? São todos veículos tracionados por fonte de energia, pode ser eletricidade ou a combustão, não sendo de tração animal ou humana. Os exemplos aí são, claro, elevadores, guindastes, empilhadeiras, pá carregadeiras, escavadeiras, enfim, tudo que é tracionado por fonte de energia, eletricidade ou combustão, ele é força motriz própria, ok? Vamos lá, os transportadores industriais, nós temos vários tipos aí, equipamento de movimentação horizontal, né? Esse aqui é um equipamento de movimentação horizontal que é a transpaleteira, é um equipamento que possui uma bateria aqui, tá? Tem uma bateria grande aqui, o operador sobe aqui, aciona o controle e ele vai para frente ou para trás. E aqui fica a parte do giro aqui, que é do volante, né? O volante está aqui e aqui está a roda de direção. Nessa aqui é a nossa empilhadeira, que é o equipamento de movimentação, tanto horizontal quanto vertical, que é aqui nós estamos fazendo o estudo aqui, ok? Existem vários tipos de veículos industriais e a família desses veículos é formada por uma ampla variedade de tipos e modelos e vamos abordar os mais comuns usados na operação de movimentação de cargas e materiais. Os destinados à movimentação horizontal, a transpaleteira, que é motorizado, a paleteira, ela é manual, os rebocadores, tratores, autocarrinho, etc. E os destinados à movimentação horizontal, né, e vertical, que são empilhadeiras frontais, laterais e especiais para armazenamento. Então, eu pergunto a você, qual a diferença entre transpaleteira, né? Qual a diferença entre a paleteira e a transpaleteira? A paleteira, lembra daquela que você vai, às vezes, em certos lugares que faz transporte de cargas? Eu tenho um equipamento em que ele não tem uma bateria. No caso, isso aqui é uma transpaleteira, lembra que a gente viu anteriormente? Eu tenho uma transpaleteira lá, né? Que ela é elétrica, ela tem força motriz própria. Ela é movida por quê? Por uma energia elétrica, uma bateria que faz ela ser tracionada. Já a paleteira não, ela depende de quem? De você, do operador empurrar para que possa fazer a operação lá, ok? O credenciamento
deve ser feito, né, somente por pessoas aptas e devidamente treinadas. Lembra, a gente falou do SESMIT, que existe o médico do trabalho, que vai lá fazer todo o procedimento com relação para saber como é que você está, mas ele quer saber justamente por quê? Porque ele vai fazer o levantamento das suas condições físicas, psicológicas, entre outras, né, o exame de como você está, de como você é, para que você possa fazer a operação. O exame médico periódico permite constatar a aptidão do operador de equipamentos industriais. Após ser considerado apto, deverá passar por curso de reciclagem anual, obrigatório por lei, como dita a regra. A NR11 dita essa regra aí, como nós já falamos anteriormente, né? Após aí. Então, todo treinamento deve ser feito por uma empresa, né? Como a nossa. Existe outra, claro, mas Correia Cursos e Treinamentos, né? É uma empresa de cursos e treinamentos relacionados aqui ao credenciamento de você que quer aprender a operar uma empilhadeira para que você possa se tornar um operador com qualidade. Tá? Mas claro, mas por que treinar? Eu tenho que treinar, nós temos que treinar justamente por quê? Para não haver esses riscos aí. Né? Toda vez que há esses riscos é por quê? Porque não houve treino. E treino não é só um pouco, não é só um dia que treina. Nós temos que treinar constantemente, porque através de treinamento conseguimos trazer melhor qualidade aí para você e para a sua equipe. Sempre que você é treinado, você evita esses acidentes. Mas olha que ponto chega a imaginação do homem. Né? Então eu tenho um operador aqui, né? Eu tenho mais um operador, eu tenho um contrapeso, eu tenho a equipe lá dos chefes, né, os gestores aí, a equipe lá, estou fazendo o levantamento aqui de um equipamento, não sei qual é o equipamento, né, e tem mais uma equipe aqui, né, verificando, né, e tem o outro ali com a mão para trás dizendo assim, vai dar errado, hein, olha, pode ver, ele já está imaginando que vai dar errado. Então o que eu digo, pessoal, se acontecer um acidente aqui, ó, com certeza este e este, que são certificados, que receberam uma certificação, que foram buscar treinamento e têm conhecimento, eles podem ser penalizados duramente. Por quê? Porque eles têm conhecimento e sabem de quais riscos. Aí você diz, mas eu não sabia, eu não tenho nem ideia disso. Como não? Você passou por treinamento. A partir do momento que você passa por treinamento, você é esclarecido, recebe uma certificação, uma credencial, você é um expert, né? Quando você recebe a sua CNH, você não é um condutor e você não ganha a condição de conduzir um equipamento. Então, a partir do momento que você fizer o treinamento e receber a sua credencial, o seu certificado, a sua certificação na empresa Correia Cursos e Treinamentos, você estará realmente recebendo uma liberação para que você possa operar. Mas você vai perguntar, Correia, mas e o gerente aqui? Ele vai dizer simplesmente que nunca fez treinamento, não sabia dos detalhes e como era a situação. Você tinha por obrigação de interferir, ou seja, de você não deixar fazer esse tipo de trabalho. Você, como operador certificado, que tenha conhecimento e que você passou por treinamento e que você passou por um treinamento justo, de qualidade, você tem que expor isso para a sua equipe. Por quê? Porque com certeza que se acontecer um acidente, vários desses aqui, eles podem morrer ou ficar acidentados. Né? Então, cuidado, você é operador certificado, fique atento, sempre atento, porque não adianta, você não pode fazer esse tipo de acidente. Para que você não corra, para que não ocorra esse tipo de acidente, então, olha aqui, ó, isso aqui é por simples descaso, você não está preocupado com o ambiente. Então, olha, o acidente ocorreu numa região aqui que parece-me que não tem tanto risco, mas olha, quando a gente acha que sabe demais, quando a gente acha que sabe a operação é fácil demais, sempre pode ocorrer isso aqui, ó, tá? Então, pessoal, evite que ocorra esse tipo de acidente para que não haja um acidente para a equipe aí, ok? Então, eu sempre digo, é possível prevenir acidentes, sempre é possível prevenir acidente. Por que é sempre possível prevenir acidente? Porque quando há treinamento adequado, quando há uma vontade, primeiramente, a equipe tem que ter uma vontade de ser correta, precisa ter treinamento, a empresa precisa dar treinamento, a empresa precisa cobrar o treinamento do funcionário para que ele tenha a certificação e que ele passou por treinamento. E anualmente ele deve receber sua certificação
né? Ou seja, anualmente ele deve receber uma nova, ou seja, uma reciclagem para que ele possa provar que ele tem realmente os conhecimentos necessários para que não haja um acidente lá para a equipe lá. Seja bem-vindo a Correia Curso de Treinamento, Máquinas Pesadas. Grande abraço. A gente volta no próximo módulo aí, ok? Inscreva-se no nosso canal, sejam bem-vindos e, claro, muito obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos e não esqueçam de dar o joinha e de inscrever no nosso canal, porque só cresce e esses treinamentos estão sendo feitos aí justamente para garantir a qualidade e os conhecimentos da equipe. Logo a pouco a gente vai voltar aí com o treinamento no próximo módulo, vamos voltar com o acidente do trabalho, os conceitos legais, né? Enfim, e vamos passar todas as informações pertinentes a esse maravilhoso treinamento aí. Muito obrigado da equipe Correia. Entre em contato, se for o caso, vamos deixar aí no link aí as informações pertinentes. Muito obrigado, grande abraço da equipe Correia.